Você já parou para pensar, porque mesmo tantas pessoas sabendo que precisam cuidar da saúde, fazer exercícios físicos e ter uma alimentação equilibrada, nem todo mundo consegue, de fato, priorizar isso. Eu me chamo Larissa Lima, sou mentora de emagrecimento feminino e eu estou aqui para te mostrar como você, que ainda está com essa dificuldade, pode utilizar o conhecimento acerca da sua personalidade, acerca da forma que a sua mente e o seu corpo funcionam para otimizar os seus cuidados com a sua saúde. O que acontece é que hoje mais da metade da população está com excesso de peso. Mais de 20% está com obesidade. O que mais se tem hoje são informações sobre o quanto é importante a gente ter uma alimentação equilibrada, fazer exercícios. Com certeza você que está aí me assistindo deve saber disso também. E ainda assim, você ou alguém próximo de você tem essa dificuldade. Sem falar que, durante a pandemia, olha o que aconteceu. 52% dos brasileiros que foram entrevistados nessa pesquisa tiveram um ganho significativo de peso de aproximadamente 6 quilos. E aí, você também está nesse grupo de pessoas que ganharam peso durante a pandemia ou não? O nosso Brasil, ele é o primeiro colocado dos países que foram pesquisados que ganharam peso na pandemia. Por que será que isso acontece? E uma pergunta bem interessante para a gente já refletir sobre a nossa personalidade. Por que algumas pessoas ganharam peso na pandemia, enquanto outras emagreceram, ou enquanto outras conseguiram, de fato, cuidar da sua saúde porque tinham mais tempo em casa? Então, tudo isso vocês vão começar a refletir, começar a entender agora, principalmente se você faz parte desse grupo de pessoas que tiveram esse ganho de peso agora durante a pandemia. Eu sempre gosto de falar isso. Se cada pessoa é um ser único, com características, personalidades, talentos, tudo isso desenvolvido de acordo com o histórico de vida, com tudo que a pessoa vivenciou, desde a gestação da sua mãe até as últimas lembranças, por que não utilizar tudo isso, entendendo que tudo isso interfere na formação da nossa personalidade, do nosso comportamento, para mudar o nosso estilo de vida? Com certeza você já deve ter ouvido falar que jejum intermitente é melhor, dieta flexível é melhor isso, é melhor aquilo, é melhor HIIT como exercício para emagrecer. Outras pessoas falam que é melhor fazer funcional, outras pessoas falam que é melhor fazer crossfit. E, de fato, o que realmente é melhor? Quero que você responda isso para você mesma no final desse nosso encontro. Tudo isso que eu vou conversar com você a partir desse momento é baseado na análise de caráter de William Reich, junto também com uma nova pesquisa que foi feita aqui no Brasil sobre a personalidade das pessoas e como analisar essa personalidade através do corpo. E por que através do corpo? Eu sempre gosto de explicar da seguinte forma. Imagina que essa plantinha ela foi criada e desenvolvida dentro de um ambiente aberto, com muita luz, muita iluminação, de uma forma que ela conseguisse se desenvolver e ter uma determinada forma. Já outra plantinha da mesma espécie pode ter sido criada em um ambiente fechado, em um ambiente totalmente diferente. Ambas as plantinhas, mesmo elas sendo da mesma espécie, elas vão ter um formato diferente. Faz sentido? Então, a mesma coisa é o que nós vamos perceber agora. De acordo com tudo que cada pessoa vivenciou com aquele ambiente, o nosso corpo e a nossa mente se molda diante disso. E nesse livro, Emagrecimento Consciente, eu falo exatamente sobre os perfis de emagrecimento, baseado na análise Slim Profile, que foi a análise que eu desenvolvi, analisando mais de 100 pessoas e vendo essa relação de como é a sua personalidade e qual tipo de estratégia cada pessoa consegue funcionar, consegue fazer, consegue aderir de uma forma otimizada. Uma coisa muito importante para vocês começarem a entender a partir de agora. A nossa mente, as coisas que nós temos percepções, o que nós conseguimos ter consciência é apenas 5% de tudo que se passa aqui dentro. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas reflexões. Quando a gente pensa assim, eu vou para a academia. Tudo isso está dentro do nosso consciente. Mas naquele dia que a pessoa faz, eu vou para a academia, aí começa a bater a preguiça, começa a bater a procrastinação,
a pessoa já começa a pensar, ai, vou ou não vou? E aí a pessoa começa aquele processo de cuidado, daqui a uma semana começa a parar, começa a procrastinar, começa a desistir. E por que isso acontece? Porque 95% da nossa verdadeira programação está armazenada na nossa mente subconsciente. E lá dentro, todas as informações estão contidas, por mais que você não lembre delas. Informações estas que vêm desde a gestação da sua mãe e que está armazenada não apenas na sua mente, mas também no seu corpo, como eu dei o exemplo lá da plantinha, que foram criadas em ambientes diferentes. E tudo isso nada mais é do que a nossa mente sempre vai tentar nos proteger. Então, ela vai armazenar todas as informações de tudo o que está acontecendo dentro da sua mente subconsciente. E apenas 5% você tem consciência. Por quê? Também lembrar de muita coisa assim acaba fazendo com que a gente gaste muita energia. E a nossa mente também vai estar sempre procurando economizar energia. Então, a partir de agora, você vai entender que toda a sua procrastinação, toda a sua falta de cuidado com a sua saúde, toda a sua indisciplina, nada mais é do que a sua mente subconsciente tentando te proteger, tentando fazer com que você não gaste energia, porque gastar energia e mudar acaba gerando uma sobrecarga para essa mente, que está precisando ter essa economia, que está precisando se defender. Então, a partir de agora, para gerar esse processo de mudança, o que é que você precisa entender? Você precisa ter mais consciência das suas ações e mudar toda essa programação que tem lá nessa sua mente subconsciente. E entendendo a sua personalidade, entendendo como você funciona e principalmente entendendo os principais medos que você tem, essa mudança vai se tornar muito, muito, muito mais fácil. Entendendo isso, o que é que eu quero que você compreenda nesse momento? O nosso processo de formação do nosso sistema nervoso, ele começa a ser desenvolvido durante a gestação da sua mãe, e ele começa a ser otimizado ali por volta dos 7 anos de idade, que é justamente a nossa fase da primeira infância. Então, durante essa primeira infância, essa mente consciente, ela ainda não está tão formada assim, mas a mente subconsciente já está lá armazenando todas as informações de tudo que acontece. E de acordo com cada fase que vai acontecendo durante esse processo da primeira infância, esse desenvolvimento do sistema nervoso, como você pode olhar aqui nessa imagem, ele vai começando a mielinizar cada uma das partes do nosso corpo. Ou seja, durante a gestação da mãe, apenas a nossa parte encefálica, o nosso cérebro, ele começa a ser desenvolvido. Então, tudo que vai acontecer ali com aquela criança é como se o corpo dela percebesse que ela só tem energia nessa parte, ela só tem energia na cabeça. À medida que a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo, essa energia vai descendo para o corpo dela, porque justamente essa formação neural começa a se estender durante essa primeira infância por todo o corpo, tá? Então, a gente vai entender a partir desse momento que essa explicação de como a gente consegue observar o corpo da pessoa para entender como a mente dela funciona, vem justamente desse processo de entender que a energia daquele processo de mielinização, de acordo com a informação que aconteceu naquele ambiente, de acordo com o que aquela criança vivenciou, vai armazenar toda essa informação na mente e no corpo. Então, diante de todo esse conhecimento, eu desenvolvi esse método, que é o Slim Profile, que é justamente a análise do perfil de emagrecimento e saúde, onde a gente consegue entender como a mente de cada pessoa funciona, quais são os principais medos que essas pessoas têm, e, melhor ainda, né, como a gente consegue, entendendo isso, entendendo cada personalidade, entendendo a forma de funcionar de cada pessoa, estimular para que ela cuide mais da sua saúde, para que ela emagreça, para que ela consiga otimizar esse processo de saúde e colocar isso como prioridade. Então, o nosso primeiro perfil é o perfil do falso magro. Como é que se dá a formação do perfil do falso magro? Eu quero que você já comece a identificar aí qual é o seu perfil, o que você achou, o que você já vai aí começando a anotar e ter essa percepção, tá? Então, vamos lá. O perfil do falso magro, ele é justamente formado nesse momento da gestação, onde a mãe tem ali a criancinha dentro do seu útero
E esse útero é o ambiente daquela criança naquele momento. Então, tudo que acontece ao redor, tudo que acontece fora do corpo da mãe, a criança já começa, sim, a sentir. E o que pode acontecer nesse momento? Essa criança, dependendo do que aconteceu, pode se sentir rejeitada. Uma coisa que é muito importante você entender é que a rejeição não é uma rejeição propriamente dita da mãe. Isso é sempre como a criança vai se perceber durante aquela fase, tá? Então, por exemplo, pode ser que uma mãe enjoou muito, acabou vomitando muito, acabou não conseguindo comer da forma que queria, e essa criança se sentiu rejeitada pelo útero, porque ela não se sente rejeitada pela mãe. Ou uma mãe que teve uma gestação bastante estressante. Então, tudo isso que a gente vai começar a perceber nesse momento, que a gente já está começando a conversar, você tem que entender que sempre vai ser a percepção da criança quanto à situação que aconteceu. Tá certo? Então, vamos lá. Então, essa criança se sentindo rejeitada nesse útero, se sentindo rejeitada nesse ambiente, vai começar a desenvolver recursos para que ela consiga sobreviver no mundo e quando a rejeição chegar, ela consiga se sobressair diante daquilo. Então, a criança que tem a dor da rejeição, ela tem muita energia onde? Na parte da cabeça. Por quê? Lembra que o processo de formação do sistema nervoso durante a fase da gestação estava situado mais nessa região? Então, toda a informação que ela recebe daquele ambiente fica armazenado mais nessa parte do corpo dessa pessoa. Isso aí vai fazer com que essas pessoas desenvolvam uma personalidade mais racional, mais criativa. Utilizando isso dentro do processo de saúde, o que é que a gente consegue perceber? Essas pessoas que têm um perfil do falso magro, normalmente, pelo fato de não engordarem e serem bem mais racionais, dificilmente elas vão comer de forma compulsiva por um fator emocional, porque estão tristes ou porque estão felizes. Mas o que é que elas podem fazer? Elas podem comer mais besteirinhas, comer coisas que não são tão saudáveis, pelo simples fato de não engordarem. Então, ela pode pensar da seguinte forma: já que eu não engordo, já que eu tenho esse perfil que realmente não engorda, eu vou comer de qualquer forma. Até porque eu preciso de coisas mais práticas, não sou muito fã de negócio de cuidar de saúde, não tenho muita energia no corpo para fazer exercício, então vou me alimentar de qualquer forma. Só que isso é um grande engano, porque essas pessoas, elas têm dificuldade de expandir tecido adiposo. Elas têm realmente uma dificuldade muito grande de engordar, ou que, em algumas situações, esse engordar gera uma certa proteção, sim, para a saúde também. Então, essa dificuldade de engordar vai fazer com que as pessoas que têm esse perfil e que não cuidam da saúde tenham seus exames desregulados de forma mais rápida. E aí a gente começa a perceber muita gente magrinha com a saúde péssima. Por quê? Colesterol, triglicerídeos, glicose, já começa a sofrer uma certa alteração, porque todo o excesso de alimentação e todo o sedentarismo vai corresponder, vai rapidinho chegar ali no corpo daquela pessoa, porque ela não consegue expandir essa gordura. E essa gordura expandida, que não é a gordura que fica nos nossos órgãos, mas a nossa gordura subcutânea, ela gera uma proteção para que, antes da gordura, antes do excesso atingir os órgãos, primeiro ela atinge o corpo. Então, essas pessoas não têm essa proteção. Então, todo esse excesso vai atingir muito mais rápido os órgãos. E pensando na personalidade, como é que pessoas com esse perfil podem otimizar o seu cuidado com a saúde? Elas precisam primeiro entender o porquê elas têm que fazer aquele cuidado, porque elas têm que fazer aquela alimentação, porque ela tem que treinar daquela forma, porque isso vai motivar, porque elas são muito mais racionais. É importante também entender que são pessoas que nem sempre têm muita energia para fazer exercício. Então, tem que ter cuidado com treinos que são muito excessivos, porque ela vai acabar desistindo, porque toda a energia dela está mais concentrada na região da cabeça. Então, para fazer exercício, é importante que essas pessoas comecem a fazer um exercício de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave, que não provoque tanta dor no corpo, exercícios também mais rápidos e, preferencialmente, de forma individual. Essas pessoas vão ser aquelas que vão amar chegar na academia e não ter ninguém, porque também elas são um pouquinho mais na delas, não são muito de aparecer, de se comunicar com todo mundo, tá? Então, esse é o perfil do falso magro. E aí,
Vamos para o próximo. O próximo perfil aqui é o do compulsivo emocional. Essas pessoas aqui realmente têm uma tendência muito maior a ter um ganho de peso. Esse perfil, ele começa a ser desenvolvido durante a fase da amamentação e do desmame, onde a criança está ali recebendo todo o carinho da mãe, todo o amor da mãe e se sente protegida, e depois, de uma forma brusca, ela pode se sentir abandonada. Como assim? Minha mãe estava comigo, eu chorava, minha mãe vinha, e agora não tenho mais de minha mãe aqui, porque eu não percebo, mas minha mãe saiu para trabalhar. Só que aquela criança entende como: nossa, eu chorava, minha mãe vinha, agora eu choro, minha mãe me abandonou. O que pode acontecer também é aquela criança que chorou, 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 chorou e não teve o leite. Então, dependendo do que aconteceu durante essa fase da amamentação e do desmame, se a criança sentiu essa sensação, esse medo de ser abandonada por ter vivenciado aquela experiência, ela começa a desenvolver esse perfil compulsivo emocional. E durante essa fase, o nosso processo de mielinização do sistema nervoso começa a criar energia nessa região da cervical, nessa região da boca, justamente para fazer a sucção ali do leite, e a criança já começa a conseguir mexer algumas coisinhas, pegar o dedinho e formar todo esse processo durante essa fase, tá? Então, como é que essas pessoas vão se comportar dentro das questões de saúde? Vão ser pessoas com uma tendência maior a comerem de forma compulsiva ou terem aquela fome emocional. Pessoas que têm esse perfil muito elevado, elas têm um vazio emocional que ela tenta preencher com tudo, principalmente com comida, e parece que nada resolve. Porque alguma coisa aconteceu, alguma coisa ela ainda está precisando resolver, está precisando fazer as pazes com alguma situação aí na vida dela, que ela não percebe isso, porque isso está armazenado lá na mente inconsciente, e essa falta de percepção simplesmente faz com que a mente consciente dela entenda que, opa, eu preciso comer para preencher esse vazio aqui, que eu não estou entendendo o que é. E normalmente essas pessoas têm essa atitude de comer, de ter essa necessidade de preencher esse vazio quando estão sozinhas ou quando estão com a emoção muito forte. Porque elas, diferente do falso magro, são pessoas muito emotivas, são pessoas que sentem muito, são pessoas que têm essa facilidade de se comunicarem também. Por quê? Porque elas têm muita energia nessa região. Então, elas vão ter facilidade de se comunicar, vão ter facilidade de estar perto de pessoas, vão gostar de pessoas. O que é que pode acontecer? A pessoa está passando por um momento da vida dela, onde ela se abandonou, onde ela se sente abandonada, mesmo que ela esteja perto de outras pessoas, e ela não consegue expor esse sentimento que ela tem. Ela sente e ela precisa engolir tudo isso. E aí, o que é que ela faz? Esse engolir tudo que ela está sentindo vai fazer com que ela possivelmente desconte isso na comida. Então, um dos principais perfis que tem essa tendência a descontar as emoções na comida e que também possivelmente foi parte daqueles 52% que ganhou peso agora durante a pandemia, é esse perfil compulsivo emocional. Sempre que eu pego um cliente, agora durante a pandemia, que tem esse perfil, eu noto que ela teve esse ganho de peso. Por quê? Qual é a dor dessa pessoa? Se sentir abandonada. E o que foi que aconteceu na pandemia? Ela se isolou. Então, a mente inconsciente, por mais que a mente consciente perceba que, nossa, eu estou numa pandemia, as pessoas não me abandonaram, eu estou aqui, eu preciso ficar isolada, a informação que tem lá na mente inconsciente é que se eu estou sendo abandonada, se eu estou sozinha, eu preciso me defender disso de alguma forma. E como é que eu posso fazer isso? Comendo. Inclusive, até o corpo maior, até o corpo das pessoas que estão realmente mais cheinhas, estão acima do peso, demonstra uma proteção contra o abandono. Porque pensa só, se você tem duas pessoas na sua frente, uma que é bem magrinha e uma que é cheinha, fofinha, molinha, que dá vontade de abraçar, dá vontade de apertar. Se você tem a opção de abraçar uma das duas, quem você acha que você vai abraçar primeiro? A que é mais cheinha, porque o corpo dela já pede isso, já pede um abraço. Né? Essas pessoas que têm esse perfil compulsivo emocional também têm um corpo mais fofinho, um corpo mais molinho, que justamente já foi se moldando. Lembra a história da plantinha? A mesma coisa. Esse corpo já foi se moldando para fazer com que a pessoa não seja abandonada. Então, pensando nesse perfil, para quem tem esse perfil aí, já conseguiu perceber algumas semelhanças em relação ao nível de comportamento, como é que esse perfil pode otimizar o processo de cuidado com a saúde e também de emagrecimento? Primeiro,
Esse perfil dificilmente vai funcionar com jejum intermitente, porque ele tem muita energia nessa região da boca e ele precisa mastigar. Então, pessoas que têm esse perfil precisam ter uma alimentação prazerosa, só que prazerosa é diferente de uma alimentação desequilibrada, tá? Você pode fazer receitas, pode inovar aí na alimentação, procurando ter sempre uma alimentação prazerosa, com sabor, com bastante tempero, porque são pessoas que têm os sentidos mais aguçados. E ele vai ter um paladar também mais aguçado. Então, isso otimiza muito a adesão da alimentação. Outra coisa extremamente importante para quem tem esse perfil é a mastigação. Essas pessoas, se passarem a noite tomando sopa ou fazendo dieta que tem muito shake, vão querer comer logo, ou então vão até conseguir passar um tempo fazendo, mas daqui a pouco vai comer tudo de forma exagerada e vai ter um reganho de peso de tudo que perdeu. Por quê? Ela precisa mastigar. Ela tem muita energia nessa região daqui. É bem engraçado, porque eu tenho uns 25% desse perfil. E nos dias que eu falo muito, nos dias que eu dou muita aula, nos dias que eu me comunico muito, eu atendo muitas pessoas, eu não tenho fome. Se eu não me organizar, eu acabo sem comer. Por quê? Porque eu gastei toda a minha energia de comunicação, toda a minha energia do compulsivo emocional falando. Agora, nos dias que eu fico mais quietinha, que eu trabalho no computador, que eu fico em casa, o que é que eu faço? Eu tenho que ficar mais esperta, porque eu sei que a probabilidade de eu comer nesses dias, principalmente alguma coisinha mais gordinha, algum docinho, é muito maior. Porque naquele momento a minha mente inconsciente está se sentindo mais sozinha. E ela vai buscar preencher esse vazio de alguma forma. Outra coisa importante para esse perfil, em relação à parte dos exercícios. Já notou, dentro da academia, agora não, né? Que no momento da pandemia não funciona tanto dessa forma, porque as aulas de coletivas estão bloqueadas. Mas em outros momentos, você já percebeu como são as aulas de coletiva das academias, aula de zumba, aula de ginástica? Observa o perfil das pessoas que estão dentro dessas aulas. Normalmente, as pessoas que são mais cheinhas gostam mais de fazer essas aulas. Por quê? Porque elas gostam de contato, elas gostam de gente, elas gostam de acolhimento. Então, quem tem esse perfil e não gosta de fazer exercício, possivelmente vai funcionar bem melhor fazendo um exercício em grupo. E aí, começa já a pensar, nossa, realmente, eu não gosto tanto de fazer exercício, mas agora eu vou tentar fazer algum exercício em grupo, mesmo que seja online, porque eu vou estar ali me motivando, perto das outras pessoas, trocando informação, tendo esse contato, tá? Então, pessoas que têm esse perfil conseguem, sim, ter uma alimentação equilibrada, ter uma alimentação saudável, por mais que se ache que tenha compulsão, que tenha ansiedade, que vai descontar tudo na comida. Uma coisa muito importante para evitar tudo isso também são essas pessoas aprenderem a falar mais sobre os seus sentimentos. Por quê? Quanto mais esse grupo de pessoas, as pessoas que têm um perfil compulsivo emocional, escondem e guardam seus sentimentos, ela tá ali, ó, sofrendo, estômago embrulhado, aquele aperto no peito, e ela não consegue falar como se sente. Ela vai descontar isso na comida, vai descontar isso de alguma forma. Outra coisa também que é bem comum, pessoas que têm esse perfil e fazem cirurgia bariátrica. O que é que acontece? Eles não resolveram o problema, que está lá na mente e vão acabar descontando toda essa compulsão em bebidas, em jogos e outros vícios. Por quê? Ele ainda tem aquele vazio dentro dele que está precisando ser preenchido com alguma outra coisa. Então, se você passa por essa situação, procure ajuda, porque você precisa ainda assim, por mais que o seu corpo por fora esteja já magro, você precisa sim melhorar a sua cabecinha, se libertar dessa sensação de abandono, falar mais sobre os seus sentimentos, estar mais perto de pessoas para você conseguir cuidar mais da sua saúde. O outro perfil é o perfil de alto risco. Esse perfil também ele é mais racional do que emocional. O que é que acontece? São pessoas que, quando começam um processo de cuidar da saúde, eles não são tão bons de ouvir ordens, são mais de dar ordens. E são pessoas muito práticas. Então, pessoas que têm esse perfil de alto risco, como é o corpo dessas pessoas? São pessoas que são maiores em cima e menores embaixo. Sabe, na academia? Eu já fui muito, muito, muito de academia. Hoje eu vou por uma questão mais de saúde. E sempre tinha aquele pessoal assim, bem fortão, que em cima era todo musculoso e aquelas pernas bem fininhas. Por mais que a pessoa treinasse, a perna não saía do campo. Basicamente é esse perfil, o perfil de alto risco, tá? O corpo dessas pessoas são dessa forma. E como é que a mente delas funciona?
A mente delas começou a ser formada, né? Esse perfil começou a ser formado justamente naquela fase onde a criança começa a fazer muita gracinha. E o pai e a mãe ficam, olha o que meu filhinho faz, olha o que meu filhinho faz. E a criança começa a perceber a seguinte situação. Peraí, antes, para minha mãe me dar atenção, eu tinha que chorar, que era justamente o perfil compulsivo emocional. Agora, para minha mãe e para o meu pai começar a me dar atenção, eu tenho que fazer gracinha, eu tenho que estar sempre fazendo as coisas. Então, ele percebe que, para ter as coisas, ele está precisando sempre fazer algo. Então, vão ser pessoas que vão ser boas de fazer, mas eles precisam de praticidade, porque essa energia ainda não chegou toda no corpo. Tanto é que, dependendo da situação, esse perfil também vai ser muito bom em delegar, em fazer, mas também delegar para algumas outras pessoas, porque eles precisam de uma coisa mais prática. Então, pessoas que têm esse perfil, quando estão numa situação que está trabalhando muito, está com dificuldade de otimizar ali o processo, é bem legal a pessoa delegar a própria questão da alimentação. Ah, eu não consigo me alimentar de uma forma adequada porque eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Então, delega. Pede para alguém, hoje em dia, em todos os locais, eu acredito, do Brasil, existem essas empresas que fazem marmitas. Então, sempre que eu tenho pessoas com esse perfil, eu já sei que ela vai colocar isso como desculpa, de, mas eu não consigo fazer, eu não consigo fazer dieta, eu não tenho tempo, né? Demora muito para fazer. Então, essas pessoas vão funcionar muito bem com isso, com praticidade. Porque eles têm um medo inconsciente de serem manipulados. Ou seja, para que não seja manipulado, essas pessoas mesmo, vão acabar gerando essa tendência a pedir as coisas com jeitinho, a fazer, mas também pedir para os outros fazerem, porque naquele momento, durante a primeira infância, a percepção que ele tinha durante aquela situação era essa. Opa, eu preciso fazer as coisas para ter algo em troca. Eu preciso estar sempre fazendo para ter algo em troca, tá? Então, se você tem esse perfil e você não está conseguindo otimizar a sua alimentação, não está conseguindo ter esse cuidado com a sua saúde, veja o que você pode delegar. Veja o que você pode pedir para outras pessoas te ajudarem aí nessa troca, né? E quando eu falo manipular, não é aquela manipulação negativa, tá? É no sentido de eu preciso fazer as coisas para ter algo em troca. Então, usa isso ao teu favor. Usa isso nessa situação de, opa, eu vou pedir ajuda para outras pessoas para elas me auxiliarem dentro desse processo de cuidar mais da minha alimentação. Um cuidado muito importante para quem tem esse perfil. Por que eu chamo esse perfil de alto risco? Porque esse perfil não consegue expandir gordura na parte da perna. E essa gordura, sabe aquela pessoa que quando engorda, o quadril já fica largo, a perna já começa a crescer? Essa gordura na perna, ela libera substâncias que são protetoras para o nosso sistema cardiovascular. Já as pessoas que não conseguem ter esse ganho de gordura na perna, não conseguem ganhar tanta gordura na perna e ganham só mais na região de cima, elas têm uma tendência a acumular também mais gordura na parte da barriga, que é a gordura mais perigosa, que é aquela gordura que fica ali perto dos órgãos, que é a gordura visceral. Então, tem que ter um cuidado muito grande com esse perfil, porque como também são pessoas mais racionais, vão acabar fazendo as coisas de qualquer jeito, porque eles precisam sempre de praticidade. Então, vou comer isso aqui porque é mais prático. Vou fazer isso aqui porque é mais prático. E aí pode ter essa tendência de quando a pessoa não está fazendo exercício, não está cuidando da saúde, vai acabar fazendo o quê? Ganhando peso, engordando e aumentando essa gordura visceral, o que aumenta o risco para doenças crônicas, como doenças do coração, hipertensão, diabetes, tá? Então tem que ter esse cuidado específico para pessoas que têm esse perfil daqui. O outro perfil é o perfil pesado. Essas pessoas também têm uma tendência um pouquinho maior a ganharem peso, dependendo da situação, tá? Pessoas com esse perfil, o processo de formação dessa personalidade começa a acontecer por volta da fase do desfraude, ali aproximadamente aos 4 anos de idade, 5 anos de idade, dependendo de cada pessoa, de cada maturação biológica. Então, pessoas que têm esse perfil, elas têm um medo inconsciente de serem humilhadas. Como assim? Imagina a situação. A pessoa está lá, brincando com os priminhos, brincando com os amiguinhos, vai e fez cocô na sala porque estava sem a fralda. Aí chega a mãe e reclama. Eu já disse para você, menino, que não é para fazer aqui, que não é para fazer as necessidades aqui, é para fazer tal lugar, é para fazer no piniquinho. Então, essa criança começa, dependendo da percepção que ela tem naquele ambiente,
começa a precisar se encolher um pouquinho e segurar mais. Então, da próxima vez, o que essa criança pode perceber? Eu não quero que isso aconteça comigo de novo. Então, quando eu tiver com vontade, eu vou me segurar ali todinho, mas não vou fazer. Então, essa criança vai começando a desenvolver essa necessidade de prender muito o corpo, de prender muitas emoções, tá? Diferentemente do compulsivo emocional, o compulsivo emocional, se ele tiver na dor, ele não fala, mas ele está sentindo muito, sentindo absurdamente e vai descontar na comida. Pessoas que têm esse perfil, nem sempre elas vão descontar na comida, mas elas vão sentir todas as situações que acontecem, só que desde lá da infância ela tem essa tendência a se prender essa musculatura. Tanto é que o perfil pesado, quando engorda, quando ganha peso, fica com aquela musculatura mais rígida. Já o perfil compulsivo emocional fica com aquela musculatura mais molinha, fica com a flacidez maior. Tudo isso, mais uma vez, reforçando, é o nosso corpo e a nossa mente se defendendo daquela situação. Então, as pessoas que têm esse perfil pesado, elas têm um corpo mais quadradinho, tem menos cintura, tem um bumbum mais para dentro, porque eles já vão se moldando dentro dessa contração, de precisar aprender algumas coisas, tá? O cuidado que essas pessoas têm que ter é que, muitas vezes, elas, por ter já energia, né, o processo de mielinização nessa fase já está ali na região do quadril, então ela já tem energia na cabeça, no tronco, nos membros, já tem energia para executar, então são pessoas que executam muito, que são muito de executar, só que, como ela tem o medo de ser humilhada, quando eu falo medo de ser humilhada, é medo de fazer alguma coisa errada. Então, como elas funcionam muito bem dentro do processo de dieta, dentro do processo de exercício, de cuidar da alimentação, seguindo processos. São pessoas que são muito boas de seguir processos. Sempre que eu pego uma pessoa que tem esse perfil, eu já sei que a dieta, que o treino, tem que ser tudo mais detalhado possível. Por quê? Essa pessoa vai precisar de segurança para agir. E se ela não se sente segura, ela não age. Se ela não tem essa segurança para agir, se ela não tem essa segurança para fazer, se tem dúvida do que precisa ser feito, ela vai preferir não fazer para ela não receber uma reclamação. Ou seja, para ela não ser humilhada, porque a raiz daquela dor vem daquela situação ou de uma situação semelhante, que foi só um exemplo, que aconteceu durante aquela fase. Então, essas pessoas, elas vão funcionar muito bem com o processo. E adivinha quem se dá muito bem com jejum intermitente? Pessoas que têm esse perfil pesado. Porque ela já tem essa capacidade, a personalidade dela já é moldada para suportar muita coisa. Então, normalmente, pessoas que têm esse perfil são aquelas pessoas que não tomam café da manhã, que passam muito tempo sem se alimentar, mas quando vai comer, quer comer muito, quer comer de uma vez só. Então, são pessoas que vão funcionar de forma muito, muito, muito fácil com o jejum intermitente. Em relação a exercícios, são pessoas que prezam por segurança. Então, exercícios como musculação ou qualquer um outro exercício, que a forma que aquele exercício for passado, que a forma que aquele exercício for instruído para aquela pessoa, se passar segurança, se demonstrar segurança, sim, aquela pessoa vai funcionar muito bem. Tem uma história que eu sempre gosto de contar. Isso é segredo, tá? Ninguém vai falar para o meu marido que eu contei essa história aqui. Ele tem esse perfil pesado, muito alto mesmo. E aí teve uma vez que eu estava ensinando para ele como fazer pipoca. Gente, sabe aquela pipoca? Aquela pipoqueira que você põe só o milho dentro, liga na tomada, liga, já sai a pipoca pronta, não precisa colocar óleo, não precisa colocar nada. Comprei uma daquela. E eu cheguei para ele e falei assim, vamos lá. Tá aqui a sua pipoqueira para você fazer pipoca, tal, não ficava me pedindo. Aí ele fez, tá, agora me ensina a fazer. Aí eu já fui na brincadeira, né? Já fui lá tirando onda com ele. Eu fiz, vamos lá. Pega o medidorzinho, pegou. Agora pega o milho e bota dentro do medidor. Aí ele foi, colocou o milho lá dentro do medidor. Aí eu fiz, agora você vai pegar o milho e vai colocar dentro da pipoqueira. Só que eu não disse a ele que ele tinha que despejar o milho dentro da pipoqueira. Aí ele pegou a embalagem tudo e só fez fazer isso. Aí olhou bem sério pra minha cara e fez, e agora? Nossa, eu ri muito. Eu me estourei de rir nessa situação. E aí, o que foi que aconteceu? Ele se sentiu como humilhado naquele momento. Por quê? Porque ele fez alguma coisa errada, ao invés de eu chegar e falar, olha, não é assim, você tem que jogar o milho dentro, fechar e ligar. Eu comecei a rir, fiz stories, mandei pro irmão dele. Depois disso, como eu me arrependo de ter feito essa brincadeira com ele, porque nunca mais ele quis fazer. Porque
aquela situação relembrou um trauma que ele tinha lá atrás, que era o medo de ser humilhado. Então, ele preferiu não fazer pipoca de novo. Eu que tenho que acabar fazendo toda vez, porque ele acabou se sentindo humilhado naquela situação. Então, pessoas que têm esse perfil, se elas receberem essa reclamação, né, de uma forma muito enfática, elas podem ficar ainda mais retraídas e terem medo de acabar agindo. Então, elas vão funcionar muito, muito, muito bem com processos, com passo a passo. Amo checklist, porque dá aquela segurança, né? Isso aqui foi feito, isso aqui foi feito, isso aqui foi feito, isso aqui é nessa ordem, desse jeito. São pessoas que precisam dessa segurança, que precisam desse passo a passo para agir. Então, se você já percebe, opa, eu realmente sou assim, eu tenho esse perfil, sou mais quadradinho, meu rosto é mais quadradinho, meu bumbum é mais para dentro, e realmente, às vezes eu não consigo fazer alguma coisa porque eu me perco ali, não sei o que fazer e acabo não fazendo nada. Então, quando você tem um processo muito claro para seguir, se torna muito mais fácil, tá? E se você tem esse perfil, possivelmente o jejum intermitente pode ser algo muito bom para você, porque você vai conseguir aderir com mais facilidade. E o último perfil é o perfil estético. São pessoas que têm um corpo mais harmônico. Quando eu falo um corpo mais harmônico, não é bonito ou feio, mas é um corpo mais proporcional. A cintura um pouco mais fina, um quadril maior, tem uma facilidade maior de ganhar músculo. São pessoas que qualquer treininho que faz, o corpo já fica musculoso. E como se dá a formação desse perfil? São pessoas que, durante a formação da sexualidade, que acontece entre os 5 e 7 anos de idade, elas começaram a perceber a seguinte situação. Opa, eu era a princesinha do papai, agora até um tempo atrás, né? Ou menino, eu era o príncipe da mamãe, e agora eu começo a perceber que todas as noites meu pai vai dormir com a minha mãe. E eu me sinto trocado, e eu me sinto traído por essa situação, né? Eu me sinto trocado. Poxa, meu pai estava aqui falando agorinha que eu era a princesinha dele e de noite ele me deixa para ficar com minha mãe, ou alguma situação semelhante. Então, durante essa fase, quando a criança começa a já perceber isso, né, que todo mundo tem um par e ela não tem ninguém, dependendo dessa formação, dependendo de como isso aconteça dentro da cabeça dessa criança, ela vai ter essa dor mais latente, a dor de ser trocado ou a dor de ser traído. E essa energia já está chegando ali nos órgãos genitais. Não significa dizer que aquela criança, naquela faixa etária, tem a mesma percepção de um adulto sobre o que é um ato sexual. Não. Mas ela já começa a perceber que aquela região já tem uma energia diferente, já tem uma já é diferente. Já é uma região que ela não notava antes no corpo e agora já está começando a notar. Então, tudo isso que vai acontecer, o que é que faz, o que é que se passa na cabeça daquela criança? Peraí, antes eu tinha que chorar, né? Antes eu tinha que só ficar quietinho lá no meu útero. Depois eu nasci e agora eu tenho que chorar para chamar a atenção da minha mãe. Depois eu vou crescendo e agora eu tenho que fazer gracinha para chamar a atenção das pessoas. Aí eu cresço e eu tenho que começar a me comportar para não receber reclamação. Tenho que começar a ficar quietinho. E agora, o que é que eu tenho que fazer para chamar a atenção dos meus pais, para chamar a atenção das pessoas que estão ali, para elas não me trocarem? Eu tenho que ser cada vez mais perfeito ou perfeita. Eu tenho que fazer as coisas da melhor forma possível, porque se eu não fizer da melhor forma possível, eu posso ser trocado. Eu não vou ser a opção daquela pessoa. Então, pessoas que têm esse perfil estético tendem a ser pessoas mais competitivas e tendem a ser pessoas mais perfeccionistas. São as pessoas que possivelmente gostam mais de fazer exercício, principalmente exercício competitivo, e vão gostar, sim, de cuidar do corpo, cuidar da alimentação. O que é que pode acontecer? Dependendo da situação, dependendo do estado de vida que essa pessoa estiver vivenciando, se ela estiver acima do peso, pode ser que alguma coisa ali aconteceu que ela está querendo esconder o corpo dela. Porque são pessoas que têm esse corpo mais harmônico e que têm uma energia sexual maior, uma energia sexual mais desenvolvida em relação aos outros perfis. Então, situações que podem acontecer. Pessoas com esse perfil, se forem abusadas na infância, têm essa tendência a engordar, a ganhar peso para proteger o corpo e o abuso não acontecer de novo. Ou pessoas que estão dentro de um relacionamento que a parte sexual não tá tão legal, não tá tão bem, ela não tá conseguindo ter tanto prazer, para que ela não traia o marido ou não traia a esposa, ela começa a engordar
para se defender no sentido de, opa, se eu tô cheio, ninguém olhar para mim, eu também não olho para ninguém e eu me defendo aqui dessa situação. Então, esse perfil vão ser pessoas que têm essa energia sexual muito grande, que têm essa tendência maior ao perfeccionismo, essa tendência maior à competitividade, e utilizando tudo isso para cuidar da saúde, o que a pessoa pode fazer? Exercícios onde ela se sinta que está competindo com ela mesma ou com outra pessoa. Isso vai estimular muito a adesão. Dentro do próprio cuidado com a alimentação, vão ser pessoas que, assim, tem que fazer isso, ok, eu vou fazer. Só que aí, qual é o maior cuidado? São pessoas que, pelo fato de serem perfeccionistas, podem ser muito 880. Então, a pessoa já pega lá o planejamento alimentar e faz, para fazer isso, eu dou conta, eu faço, sem problema, consigo fazer. Só que aí pode acontecer alguma situação de, em algum momento, ela não conseguir fazer o que tinha ali e acabar pensando, já que eu errei, né, já que eu não consegui ser perfeita, então hoje eu vou largar, vou dar mão disso aqui e amanhã eu começo de novo. Então, tem que ter esse cuidado, porque tem um perfeccionismo tão extremo, dependendo da intensidade do perfil dessa pessoa, que ela pode procrastinar o que precisa ser feito se ela achar que aquilo não vai ficar tão bom quanto deveria estar. E aí, na alimentação, pode acontecer muito isso, tá? Se não for para seguir todo o planejamento, eu prefiro não fazer nada. Só que tudo isso está dentro do inconsciente, a pessoa não percebe, a pessoa só percebe o quê? Poxa, ontem eu procrastinei. Poxa, ontem eu comi um docinho, aí também jantei uma pizza, tomei refrigerante ao invés de conseguir organizar isso. Então, quando a pessoa começa a ter consciência disso, ela pode já começar a fazer acordos consigo mesma e, peraí, não é assim que as coisas funcionam. Não significa que porque após o almoço hoje eu comi um docinho, fiz isso ou fiz aquilo, que eu preciso desandar o resto do dia. Então, esses acordos são muito importantes. E essa percepção também é muito importante. Por quê? Como tudo isso que eu estou falando para vocês está dentro do inconsciente, as pessoas não percebem, ficam lá no piloto automático e não percebem quando isso acontece. Ela só vê o comportamento, mas não entende a raiz daquele comportamento, não entende a raiz daquela emoção, não entende o que de fato está acontecendo ali. E se a pessoa está vivenciando na dor da personalidade dela, ela vai ter mais dificuldade de agir e de utilizar o recurso que ela tem. Ou seja, quem tem o perfil do falso magro, se ele está num ambiente onde ele está se sentindo extremamente rejeitado, ele vai querer ficar cada vez mais encolhido, cada vez mais na dele, vai acabar se alimentando cada vez pior e vai achar que está tudo certo, não vai conseguir utilizar a criatividade e o nível racional que ele tem para pensar, para ter ideias. A pessoa do perfil compulsivo emocional, se sente abandonada, se está numa situação onde ela, por mais que esteja perto de pessoas, ela não está se sentindo acolhida, ela não consegue falar sobre os sentimentos dela, ela não vai conseguir utilizar o recurso dela de acolher as pessoas, de falar, de se comunicar. Ela vai fazer o quê? Vai pegar aquela emoção e descontar na comida. As pessoas que têm perfil de alto risco, se elas estão num ambiente onde a todo momento ela acha que aquela pessoa está manipulando ela não vai conseguir fazer as coisas, não vai conseguir direcionar outras pessoas, não vai conseguir otimizar as ações que ela precisa fazer, ela não vai conseguir ter esse planejamento, não vai conseguir direcionar alguém ali no trabalho, ou não vai conseguir até agir na própria situação do que ela precisa fazer, independente se é ela ou se é outra pessoa que vai fazer para ela aquela atividade, porque ela vai estar, opa, não estou me sentindo segura aqui nesse momento. Pessoas que têm um perfil pesado, a mesma coisa. Se elas acham que fazer aquela ação vai fazer com que ela seja humilhada, vai fazer com que, nossa, eu não vou fazer isso aqui porque vai dar errado, não vou fazer essa dieta, eu não vou fazer esse treino porque eu sei que vai dar errado, fulaninho vai brigar comigo, meu personal vai me dar um esporro, e aí eu prefiro não fazer. Então, se ela sente que pode ser humilhada, ela vai acabar ficando contraída ali e só suportando toda a carga emocional, ao invés de agir e de agir da forma que ela sabe agir, que é com processos para que ela se sinta mais segura. Da mesma forma que o perfil estético. Se a pessoa está ali, numa situação onde ela está se sentindo trocada, onde ela está insegura, onde ela está desconfiada, e ela não consegue agir, não consegue ser tão proativa quanto a própria personalidade dela ela vai acabar tendo essa dificuldade de fazer as coisas, vai acabar procrastinando muita coisa, vai acabar não conseguindo fazer exercício, vai acabar não conseguindo fazer dieta. Por quê? Vai acontecer isso. Eu estou vivenciando a dor
de estar sendo trocado ou estar sendo traído, então eu não consigo utilizar minha proatividade, não consigo utilizar minha competitividade para estar agindo ali, cuidando da minha saúde. Então, cada traço desse, cada perfil desse tem uma forma de funcionar. Agora, possivelmente, você deve estar pensando assim, mas eu acho que eu tenho esse e aquele, eu acho que eu tenho o compulsivo emocional e o estético. Ou então, acho que eu tenho o falso magro e o pesado. Eu acho que eu tenho esse ou aquele. Sim, todos nós temos os 5. Todos nós temos os 5 dentro da gente. Não sei se você já assistiu aquele filme Divertidamente. Se você não assistiu, já recomendo que você assista. É basicamente aquilo ali que acontece. São 5 bonequinhos dentro da nossa cabeça. Dependendo da situação, um bonequinho assume mais ali o controle. Só que as situações que aconteceram durante essa primeira infância faz com que, de acordo com cada pessoa, de acordo com cada história de vida, um bonequinho fique mais tempo que o outro no controle. Então, por exemplo, durante 10 anos da minha vida, eu tive transtorno alimentar de bulimia e compulsão. Então, quais eram os 2 bonequinhos que estavam no controle, sofrendo naquele momento? O bonequinho compulsivo emocional, sempre que se sentia abandonado, fazia o quê? Ia comer, ia comer, ia comer, ia comer muito, 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 muito mesmo. Só que o bonequinho estético, que eu tenho uma porcentagem muito maior do que o bonequinho compulsivo emocional, quando via o compulsivo emocional comendo e não sendo perfeito, o que era que o estético fazia? Opa, vamos colocar isso para fora, porque se você comer tudo isso, você vai engordar, você vai deixar de ser perfeita, você vai deixar de chamar atenção, você vai prejudicar o seu corpo, e eu não quero isso por aqui. Então, vamos lá, bota para fora, porque você precisa ser perfeita. E analisando esse transtorno alimentar que eu tinha, a forma que me comportava dentro do Slim Profile, dentro disso aí, isso é muito perceptível, porque era literalmente dessa forma como eu me sentia. Então, quando eu entendi, opa, peraí, então o que me faz querer comer dessa forma é quando eu me sinto sozinha, quando eu me sinto abandonada, quando eu sinto que as pessoas não estão perto de mim, quando eu não me sinto acolhida, porque o meu bonequinho estético, né, o meu perfil estético, ele é o general que está ali mostrando que dá conta de tudo, que consegue resolver tudo, que não precisa de ninguém. Então, o que é que eu fiz para conseguir ajustar isso? Eu fui permitindo cada vez mais essa parte de mim, que tem esse perfil compulsivo emocional, ser acolhida, fala mais sobre os sentimentos, sem o medo de parecer ser fraca, e o perfil estético também, e ali fazendo alguns acordos com eles, vamos moderar aqui, a gente joga essa carga no trabalho, joga essa carga em algumas situações, mas deixa, quando o compulsivo emocional precisar de conforto, precisar de acolhimento, deixa ele ser acolhido, porque senão ele vai acabar comendo, deixa ele falar mais sobre o sentimento dele, e a gente pega toda essa energia e descontar no treino, desconta em outra coisa. E aí, esses acordos que eu fui fazendo comigo mesma, procurando ter uma alimentação prazerosa, fazendo um treino lá que eu gosto de competir comigo mesma, adoro treinar pesado, para equilibrar essa energia, para equilibrar e entender a minha personalidade. Então, é isso que eu quero que você faça agora, né? E aí, como eu expliquei, todo mundo tem tudo. Isso é um exemplo de uma análise. Todo mundo tem tudo. Essa cliente aqui que fez essa análise, como é que ela funciona? Pode ver, ela tem pouco falso magro, tem um moderado ali do compulsivo emocional, um moderado do alto risco e ela tem mais pesado estético. Então, como é que tinha que ser o planejamento dessa pessoa? Era uma coisa realmente de executar. Era um passo a passo, você vai fazer isso, isso, e pronto, e você vai executar dessa forma. Dificilmente ela tinha alguma questão assim, eu preciso descontar isso na comida, eu preciso colocar isso na comida, descontar isso na comida. Não. O que poderia acontecer é alguma situação de estresse, alguma situação de ansiedade, ela querer comer um doce, mas era um só, era em quantidade moderada, né? E aí o trabalho era fazer com que o perfeccionismo dela se permitisse fazer aquilo sem se cobrar, sem se culpar. Porque ela não comia de forma compulsiva, mas sempre que ela acabava comendo, o perfeccionismo dela fazia o quê? Opa, não pode, e eu me sinto culpada. E aí a gente fez esse trabalho de, não, você pode, mas entenda por que você quer fazer aquilo, né? Entenda por que você quer comer aquilo ali, se conheça cada vez mais, porque aí você vai conseguir ter os resultados que você quer. Tanto que essa pessoa aqui, ela não era gorda, não estava acima do peso, não tinha sobrepeso. Pelo contrário, já tinha feito lipoaspiração, já era muito de cuidar do corpo e queria otimizar ainda mais todo o processo. Porque olha a quantidade do perfil estético
que essa pessoa tem, 33%. Um cuidado também que essas pessoas que têm um perfil estético alto precisam ter é esse excesso de perfeccionismo, porque às vezes acontece a pessoa emagrecer, a pessoa começar a cuidar do corpo, mas nunca tá bom, nada tá bom. E aí a gente precisa resolver a situação que tem por trás de tudo isso, né? Esse medo inconsciente de ser trocado, de ser traída, nessa necessidade de ser cada vez mais perfeito, de ficar cada vez melhor. O que não tem problema nenhum, tá? Em você cuidar do seu corpo, você querer se cuidar, você querer estar bem. O problema é quando isso se torna uma patologia, como, por exemplo, a anorexia, a vigorexia, que faz com que a pessoa queira ficar cada vez ou mais magro, cada vez mais perfeito, e não consiga perceber que uma pessoa de fato está. Então, diante disso, o que é que eu quero que você perceba? Para você cuidar da sua saúde, para você emagrecer, para você otimizar a sua alimentação, otimizar os cuidados com você mesmo, seja a sua melhor versão. E a sua melhor versão não é você querer imitar o que o outro faz, mas é você entender como você funciona, entender como a sua mente funciona, entender a sua personalidade e agir da melhor forma diante disso. Porque aí, com certeza, vai se tornar muito, muito, muito mais fácil você aderir ao planejamento, colocar a sua alimentação, colocar o exercício, colocar o cuidado com a sua saúde como prioridade. E aqui eu vou deixar o meu Instagram para você ir lá, me seguir, me conhecer, entender melhor como funciona todo esse trabalho comportamental acerca do emagrecimento, onde o Slim Profile é só um pedacinho de tudo isso que se passa dentro da nossa mente, de tudo isso relacionado ao nosso comportamento para otimizar justamente o cuidado com a saúde, o cuidado com o nosso corpo, o cuidado de forma genuína e amorosa, porque eu sempre gosto de falar, é muito melhor você cuidar do seu corpo, porque você o ama, cuidar do seu corpo com gratidão, com amorosidade, do que escolher cuidar dele pela dor, que é quando a doença chega, que é quando os problemas começam a aparecer. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, porque você ama o seu corpo é a sua casa, né? E pensando no nosso nível de energia, da nossa vibração, pensando nas nossas emoções, quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente faz as coisas com carinho, quando a gente faz as coisas com gratidão, nós aumentamos a nossa energia e as coisas ao nosso redor começam a fluir de forma muito mais otimizada. Então, cuide do seu corpo, porque você ama morar dentro dele. Um beijo para você e muito obrigada.